Canta-me, ó deusa do peleio Aquiles, a ira tenaz que lutuosa aos gregos, verdes no orco lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis, a cães e abutres pasto, lei foi de Jové, em rixa ao discordarem, o de homens, chefe e o Mirmidon divino. Ilíada de Homero, a obra clássica da literatura grega que conta justamente o último ano da Guerra de Troia, onde Aquiles chamou Heitor para um duelo para vingar a morte de seu amigo Patroclo. Essa tradução é do Odorico Mendes, talvez seja a mais clássica de todas. E eu comecei o vídeo com essa obra porque eu estou feliz. Terminamos com esse vídeo a análise da teoria pura do direito, do Hans Kelsen. E claro, estou feliz por um lado, porque terminamos aqui com o conteúdo, mas com uma certa tristeza também, porque essa obra é espetacular. E ainda, eventualmente, quem sabe mais para frente, eu não faço mais um vídeo comentando um ou outro detalhe da obra que não deu para falar aqui. Esse é o último vídeo da série sobre a teoria pura do direito. E eu gostaria de já começar aqui falando sobre os tópicos que serão abordados hoje. A gente vai falar por que o Hans Kelsen considera infrutífera a assertiva a respeito do Estado de Direito. Por que não faria muito sentido, por que não faz sentido falar em Estado de Direito? Ele não gostou muito dessa expressão, essa expressão está na moda já faz um tempinho. E o segundo tópico do vídeo de hoje é o direito internacional e a inevitabilidade de uma construção monista no olhar do Hans Kelsen quando se fala em direito internacional, direito estadual. Vou explicar isso já. Vamos lá, vamos começar falando do Estado de Direito. O que é que normalmente se fala, o que se pensa quando se fala Estado de Direito? O que é que a gente costuma ouvir? Você fala em Estado de Direito, uma das primeiras coisas que vem à cabeça são sociedades, comunidades jurídicas que possuem uma carta constitucional, que não apenas que possuem uma carta constitucional, mas que além disso são comunidades jurídicas que submetem governantes e governados à mesma lei. Em outras palavras, a igualdade estaria presente nessa sociedade. Você teria uma segurança jurídica, devido ao processo legal. São inúmeras as características do Estado de Direito. Outra, segurança jurídica, em outras palavras, a gente já abordou isso em outros vídeos, mas eu repito aqui, aquela questão do monopólio da coerção física por parte do Estado. O Estado hoje ele chama o indivíduo, ele pede, ele fala, se você tiver algum problema você pode me procurar. O Estado chama esse indivíduo. A gente poderia considerar o Estado de Direito, analisando sob essa ótica de segurança jurídica, devido ao processo legal, mesmas leis para governantes e governados, limitação de poder real, entre outras coisas. Sob essa ótica, a gente poderia começar falando em Magna Carta, de 1215, Petição de Direitos, Bill of Rights, de 1628, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, aquela logo que se instaurou a Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa, a carta que é um dos expoentes também, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um dos expoentes da primeira geração de direitos humanos. Também poderíamos falar, por que não, no Reform Act de 1832 na Inglaterra, entre outras coisas. A gente poderia aqui ficar buscando qualquer norma de uma comunidade jurídica que tenha dado mais garantia, mais segurança e tenha, em um certo sentido, se preocupado mais com o indivíduo, respeitando mais a dignidade da pessoa humana, como costumam falar, como sói dizer-se, a dignidade da pessoa humana. O que seria essa dignidade da pessoa humana? Pergunta para Kant que ele te responde.
Agora, o Estado de Direito, será que a gente considera tudo isso? A gente usa o termo para se referir justamente a esses estados que dão uma certa segurança para o indivíduo, que a gente sabe que você não vai, por exemplo, você não vai para a cadeia se não tiver uma lei anterior ao seu ato dizendo que aquilo está previsto como crime. Código Penal, salvo engano, artigo 1º. Isso também está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso, agora eu não lembro, mas procuro entre o 40 e o 50 lá do artigo 5º que você vai encontrar que não há crime sem lei anterior que o defina. E assim por diante. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o Estado de Direito é um termo que a gente utiliza para essa garantia, para garantias de direitos fundamentais que o homem, ao longo da sua história, conquistou e teve isso assegurado positivamente por diversas cartas constitucionais. Esse é o uso comum do termo Estado de Direito. Ocorre que Kelsen, ele olha para o termo Estado de Direito e ele fala, poxa, mas qual é a diferença? Porque se você está falando Estado de Direito, é porque existe um Estado que não é de direito. Só que tem um problema nessa história. Tem um pequeno problema. O Estado é uma ficção jurídica. E como ficção jurídica, o próprio jurídica já sugere, o Estado ele é criado por um ordenamento jurídico. Em outras palavras, é como se o Estado cria o direito para posteriormente se submeter a ele. Então, num primeiro momento, você tem o quê? O ordenamento jurídico. Segundo momento, criou o Estado. Terceiro momento, o Estado subordinado ao ordenamento jurídico. Porque se você for estudar teoria geral do Estado, ou quiser fazer uma análise comparativa entre diversos estados ao redor do globo hoje, qual é a primeira coisa que você provavelmente vai procurar nesses estados? Você vai querer saber se é uma monarquia, se é uma república, se a monarquia é constitucional, parlamentar, etc, absoluta, se essa democracia, como é que funciona, o voto e assim por diante. Você vai olhar as formas de governo, os desdobramentos, você vai procurar as garantias de direitos fundamentais, como que a lei daquele estado. O Estado, em um certo sentido, é a própria lei. É a própria lei. O termo Estado de Direito, portanto, num sentido jurídico positivista, é infrutífero, é um pleonasmo. Porque você não pode... O direito que cria esse Estado. E depois, esse Estado que vai subordinar ele. E o Estado, ele age... o Estado é representado por indivíduos. Os indivíduos que representam o Estado. O Kelsen usa um termo, inclusive, engraçado. Tem um trecho que ele fala em super-homens. Ele fala que esses indivíduos são uma espécie de super-homens. Aí você me pergunta, poxa, mas quem define quem são esses super-homens que representam o Estado? Ora, o próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico fala quem vai representar esse Estado que ele mesmo criou. O ordenamento jurídico cria um Estado e, ao mesmo tempo, diz quem vai representar esse Estado. Então, se tudo é emanado do ordenamento jurídico, para que falar em Estado de Direito? Não faz sentido, porque quando você fala em Estado, você já está diretamente vinculado à noção de direito. A opinião do Kelsen não é minha, estou só aqui comentando, tá? É isso que... Então, o Kelsen ele propõe uma superação do dualismo existente entre Estado e direito. Ele propõe que o Estado e o direito são exatamente a mesma coisa, considerando que o Estado ele é definido pelo direito. Você vai olhar para o Estado, o território está no ordenamento jurídico, está na legislação. População, quem é cidadão, quem não está na legislação. Soberano em relação a quem, forma de governo, etc, está tudo na legislação. Você vai encontrar tudo na legislação. Então, quando você quiser estudar um Estado, como que um Estado se organiza, você vai estudar a legislação. Então, o Kelsen propõe uma superação entre esse dualismo
existente entre direito e Estado e a abolir o termo Estado de Direito, porque quando se fala em Estado, você já está falando de direito. Agora, ele não rejeita esse uso. Eu vou repetir aqui. Num sentido jurídico positivista, Estado de Direito é um pleonasmo infrutífero. Porém, se com isso se quer dizer segurança jurídica, devido processo legal, limitação de poder real, governantes e governados submetidos à mesma lei, um Estado igualitário, que tem a monopólio da coerção física por parte do Estado, entre outras garantias e direitos fundamentais, você pode usar, mas só dá um alerta. Fala, considerando um Estado de Direito contemporâneo, que contemple em seu ordenamento jurídico diversas garantias e direitos fundamentais, etc, etc, que eu acabei de falar. Aí você avisa, você fala, estou falando no Estado de Direito, não porque um Estado, exista um Estado sem direito. Eu estou falando Estado de Direito porque eu quero, com este termo, demonstrar que é um Estado mais seguro juridicamente para os cidadãos que ali habitam. Essa é a noção que ele trabalha e se rende. É como se o Estado de Direito fosse a mesma coisa que você falar pleonasmos muito comuns no nosso dia a dia. Exemplo, subir para cima, descer para baixo. Outro pleonasmo, esse aqui é legal porque eu já vi até no jornal falarem isso, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Aí eu pergunto, poderia ser há 20 anos para frente? Não, é óbvio, é há 20 anos. É atrás. Mas enfim, agora você presta mais atenção. Então, descer para cima, subir para baixo, há 10 anos atrás. Outra coisa que eu também nunca entendi, por que falam prefeitura municipal? Se só existe prefeitura em município. Bom, isso é uma inquietação minha, pode ter uma resposta no ordenamento jurídico que eu não tenho encontrado. Mas se a prefeitura só pode estar no município, todas as prefeituras são municipais. Então, prefeitura municipal seria também outro pleonasmo. É legal esse super-homem do Kelsen, quando ele fala que esses super-homens que teriam, de fato, a condição para representar um Estado. Exemplo, juiz. Como alguém se torna juiz e está investido do poder, da função jurisdicional para representar o Estado numa eventual lide, ou ainda um conflito caracterizado por uma pretensão, conflito qualificado por uma pretensão resistida, pretensão do autor e resistência do réu. Quem é que dá esse passo aí? É o próprio ordenamento jurídico, sim, mas esses super-homens aí, que o Kelsen usa esse termo e é engraçado, desculpa, mas ele é sério na obra inteira, mas de vez em quando ele dá uma escorregada, assim, para dar uma graça, sabe? A Teoria Pura do Direito é uma obra um pouco cansativa, mas é muito boa e vale muito a pena ler. Aliás, já fica aqui, se você não leu a Teoria Pura do Direito, leia a Teoria Pura do Direito, leia. Rainer Richteslier, leia esta obra maravilhosa que, com certeza, eu acho, primeiro, todos os operadores de direito deveriam ler essa obra. Segundo, não só os operadores de direito. Ao meu ver, qualquer cidadão que viva numa sociedade, é que cidadão já está meio implícito ao viver em sociedade, mas qualquer pessoa que viva numa sociedade deveria ler a Teoria Pura do Direito. É uma obra espetacular, espetacular, e tem muito a ver. Aqui eu estou falando início do século XXI, mas eu tenho certeza que ainda vai ter muita influência, porque é impressionante. O que o Kelsen fala, você vê aplicado hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Aí irrita, chega a ser irritante. E ainda tem cara que quer falar que Kelsen está ultrapassado, que nós estamos no pós-positivismo, e que tem gente que ainda fala que o Kelsen manda olhar a letra da lei e nada mais que isso. Pô, uma pessoa que fala isso, ela não leu a obra. Ela não leu a obra. O Kelsen dedicou um capítulo inteiro para falar que o juiz deve interpretar a lei e que no direito não existem lacunas. Pô, o cara dedica um capítulo inteiro para falar isso e ainda querem falar que ele não propõe. Você sabe qual é a proposta dele? Ele fala que o juiz, caso não exista nenhuma legislação específica, ou seja, caso não haja nenhuma norma geral aplicável ao caso concreto, ele fala para o juiz agir como um legislador.
Em outras palavras, poder judiciário exerça uma função atípica legislativa. Por isso não existem lacunas no direito. Eu já falei isso em outro vídeo, eu só estou frisando aqui de novo. Mas voltando aqui ao super-homem, eu me lembrei do super-homem, que o Kelsen fala quando pensa-se em institucionalização do poder. Institucionalização do poder, o que é? Uma separação, quando você consegue, por exemplo, sentença. O juiz da vara XYZ, comarca WVH, decidiu isso. É como se ele falasse, olha, o Estado decidiu isso. Sim, mas a institucionalização do poder ocorre justamente quando você não quer saber quem é o juiz. É simplesmente o Estado funcionando como Estado, uma ficção jurídica mais perfeita. Um poder institucionalizado é aquele que existe independente da pessoa que o exerça. E a pessoa que exerce esse poder também, para as pessoas que obedecem a esse poder, elas não querem saber exatamente quem é. Exemplo clássico de institucionalização do poder seria o secretário-geral da ONU. Tanto faz. Tanto faz quem é, a ONU praticamente vai continuar. Por isso que às vezes aparecem umas figuras do nada, assim, que não vão ter tanta voz. Você fala, bom, mas tanto faz no fundo, porque não vai mudar muito. Bom, primeiro tópico aqui já abordado, então, essa superação entre direito e Estado. Segundo tópico aqui do vídeo de hoje, probleminha levantado por Kelsen, que acho que vai ficar bem claro agora. Se o Estado é uma ficção jurídica, como que ele pode ser sujeito de deveres e direitos? Ou ainda, como que o Estado pode ser o protagonista, o agente do direito internacional? Quem regula o direito internacional? Ele regula a conduta entre os Estados. Sim, mas o Estado é uma ficção jurídica, então você tem um problema nessa história. Porque como que você vai regular a conduta de algo que é fictício? Né? A proposta inicial do Kelsen é que o direito internacional ele exerce a sua função legislativa, ele ordena, ele manda mediatamente o Estado. A relação dele com o Estado é mediata. Lembra, direito penal, autoria mediata? Então, é mais ou menos por aí. O Kelsen fala que o direito internacional ele tem uma relação mediata com o Estado e imediata em relação aos indivíduos que habitam o Estado. Porque, no fundo, quando você represálias do direito internacional, sanções do direito internacional, melhor dizendo, represália ou a guerra, na visão do Kelsen, a represália, qual que é a diferença da represália para a guerra? Que a guerra é maior, só isso. A guerra é maior, a represália pode até envolver uma força física, mas não seria tão grande. Seria como a Rússia e a Ucrânia recentemente, bem no começo ainda do problema, antes de entrar em guerra, que o Vladimir Putin mandou um pedaço do exército dele, algumas divisões, para a fronteira, perto da Ucrânia, e ali, próxima à região de Donetsk, justamente onde está o problema hoje, isso seria uma represália. Uma represália porque você não está atacando, você, em tese, você só está reforçando a sua fronteira e tal. Isso seria uma represália. A represália ainda tem uma força física envolvida, mas principalmente moral, e muitas vezes uma represália, ou seja, uma espécie de sanção do direito internacional. A represália pode ser econômica. Exemplo clássico, embargos econômicos de Cuba, que os Estados Unidos embargaram Cuba economicamente, e agora isso está em pauta, por isso que eu estou usando esse exemplo, porque estão acabando com os embargos. E mais que embargo econômico, se você fosse a Cuba, eu não fui, mas tem um amigo que foi, e diz que no aeroporto, quando você chega, eles perguntam se você quer o carimbo no passaporte ou não. E por que eles perguntam isso? Por uma razão muito simples. Se você chegar nos Estados Unidos e pedir visto para entrar nos Estados Unidos,
Eles vão olhar seu passaporte. Se você tiver um carimbinho lá de Cuba, você não entra mais nos Estados Unidos. É mais ou menos o seguinte, ou os Estados Unidos ou Cuba. É claro que ficaram com os Estados Unidos, né? Você não vai querer ficar em Cuba. Bom, não vou dar opinião aqui, já dei, mas parar por aqui. Dessas sanções do direito internacional, você tem a represália e a guerra, que se distanciam justamente por uma questão de quantidade de força mesmo, tá? É só essa ideia. Agora, voltando ao problema principal, a gente vê que como o Estado é uma ficção jurídica, quando o direito internacional age, ele age de fato diretamente em relação aos indivíduos habitantes de um Estado. Porra. A relação é imediata com esses indivíduos, imediata em relação aos Estados. Agora, o pior dessa história talvez seja o fato de que até Kelsen chama atenção para isso, porque você tem pessoas, que seriam aqueles super-homens que a gente estava falando, que representam o Estado. Essas pessoas, na condição de representantes do Estado, exemplo, diplomatas, todo o corpo do executivo, legislativo, judiciário, entre outras coisas, mas principalmente aqui eu me refiro ao corpo diplomático que representa o país fora dele, através das embaixadas, através das missões diplomáticas, dos consulados e assim por diante. Essa representação, se existir um conflito, por exemplo, o presidente do país X briga com o presidente do país Y e eles entram em guerra, quem sofre a sanção? Represália ou guerra? Quem sofre não é o representante do Estado. Aliás, o representante do Estado é o que menos sofre, porque normalmente ele é o que fica no bem bom. Ele é o bacana, porque como ele é o mandante, o governante do Estado, ele será mais protegido. E aí sobra para quem? Para a turma toda ir para a guerra se matar, porque aquele cara lá resolveu declarar a guerra. É interessantíssimo isso. Quando o Kelsen falou isso, me lembrei imediatamente de um livro que eu recomendo a leitura, chamado Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Esse livro, o Erich Maria Remarque é um autor alemão que era jovem na época da Primeira Guerra Mundial e lutou na Primeira Guerra Mundial e escreveu um romance sobre o fronte de batalha, como era o dia a dia no campo de batalha. Ele fala ali dos jovens e tal, e tem uma hora que ele levanta uma questão, ele fala, por que não seria mais interessante, talvez, colocar esses líderes que declararam guerra, coloca cada um com uma espada, com uma pistola dentro de um ringue, ou sem nada mesmo, deixa eles todos dando porrada um no outro, aí quem vencer ali já resolve o problema, porque aí pelo menos não dura tanto tempo. Pelo menos não dura tanto tempo, não sacrifica milhares, milhões de vidas, como foi na Primeira Guerra Mundial, saldo de 10 milhões de mortos, Segunda Guerra Mundial, saldo de 50 milhões de mortos. O Erich Maria Remarque deu essa sugestão no Nada de Novo no Front, e o Kelsen alerta, porque os representantes do Estado, quando entram no direito internacional e falam, declarei guerra, represália, e aí volta, o conflito vai aumentando, toma proporções muito grandes, quem mais sofre não são os representantes. Quem mais sofre não são os representantes, são os representados. É o meu caso, por exemplo, que eu não trabalho na máquina pública. Então, se por acaso a presidente Dilma declarasse guerra para o presidente da Indonésia por causa da pena de morte que esse presidente deu ao traficante, se declarasse guerra, eu talvez fosse um dos convocados para a guerra e assim, ninguém ia me perguntar, você concorda com a atitude da presidente? Ou não, não interessa, você vai para a guerra de qualquer jeito. Bom, o que ressalta aqui, eu já estou falando um pouco demais, é justamente essa questão, de que como o Estado, considerando que ele é uma ficção jurídica, como que você trabalha a relação entre ficções jurídicas? Através de seus representantes. Porém, quem sofre, quem recebe de fato o embargo econômico, quem sofre com a guerra, etc., são os indivíduos, são os representados e não os representantes. O mais legal disso é que Kelsen escreveu esse livro em 1960. Em 1960, só para dar um pouco o contexto,
A gente estava no começo da que chamada Guerra Fria, chamada posteriormente de Guerra Fria. Foi década de 60, tivemos vários problemas entre Estados Unidos e União Soviética, crise dos mísseis, invasão da Baía dos Porcos, entre outros. E Kelsen viu a criação da Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial para regular estados, não deu certo, fracassou, tanto que teve a Segunda Guerra. Kelsen viu a criação da ONU, Kelsen leu a Carta da ONU, Kelsen leu a Declaração Universal de Direitos Humanos, ele viu tudo isso, ele viu o Tribunal de Nuremberg, e ele escreve do direito internacional aqui, parece que ele está mais alertando menos, e quando ele fala de guerra, por exemplo, é muito interessante, porque ele fala da guerra e levanta a questão. Ele não adota uma posição muito firme em relação a isso, mas a próxima pergunta agora. A guerra é uma represália? A guerra ela viola o direito internacional ou não? O ato de guerrear contra o outro, você declarar guerra, você está violando o direito internacional ou não? Em um certo sentido, não, porque, exemplo, está previsto na Carta da ONU que nenhum país nenhum líder pode pensar em genocídio, muito menos cometer um genocídio, limpeza étnica. Tá, e aí vamos supor que isso ocorra. Isso dá o direito dos Estados Unidos simplesmente pegar e falar, ó, vou entrar aí porque você não está respeitando os direitos e você é signatário primeiro, e você não está respeitando os direitos, o acordo aí da Carta da ONU e tal. Seria uma violação do direito internacional? Até que ponto violar o direito internacional pode ser considerado guerra e vice-versa? Porque fazer a guerra, evidentemente, que não é uma coisa lá muito saudável. Você sempre tem um número de mortos muito grande e, se a gente levar isso a cabo, ocorre o quê? Uma autoaniquilação da própria humanidade. Então, não é muito bom. Mas as guerras acontecem, a gente sabe disso, mas é só levantando essa questão mesmo, se a guerra seria uma violação do direito internacional ou não. Se você tem lá um pressuposto do direito internacional que liga, conectado a um princípio retributivo de guerra, qual seria a medida? Porque se você pergunta, dois países entram em guerra, você vira para eles, vai lá na Rússia, pergunta o que eles acham que eles estão certos. Aí você vai lá para a Ucrânia e pergunta o quê? O que vocês acham? Os ucranianos vão falar, nós estamos certos, a Rússia está invadindo. E vai ficar nisso aí. A Rússia vai falar que quem está na região de Donetsk é russo, que é predominantemente russo, que fala russo, que então, portanto, o território deveria ser anexado. E a Ucrânia vai falar que não, que isso é um absurdo, porque a região é produtiva, etc. A Rússia quer invadir, quer ser uma política expansionista que o Putin adotou, isso está errado. Essa questão é muito subjetiva, ela vai depender de um ou do outro país, mas levanta a questão ainda se a guerra viola ou não o direito internacional. Para fechar aqui, eu sei que já está cansado, para a gente fechar, vou falar sobre o que eu prometi no começo do vídeo, que é a inevitabilidade de uma construção monista. Vou explicar. Olha, o que acontece é que uma das perguntas cabíveis aqui é o seguinte: o direito internacional ele pode ser objeto de estudo da ciência do direito? Você tem como separar o direito internacional do direito estadual? Na opinião de Kelsen, não. Na opinião de Kelsen, não. Você só separa o direito estadual do direito internacional se você age com juízo de valor, com um enviesamento político, ético, moral. Você teria, tradicionalmente, duas possibilidades de olhar para o direito internacional. Primeira possibilidade, você enxerga o primado do direito estadual. Em outras palavras, você considera como fundamento de validade do direito internacional o direito estadual.
Pensa na pirâmide. Kelsen nunca falou pirâmide, mas pensa na pirâmide, no escalonamento de normas jurídicas. Primeira possibilidade é essa que eu vou repetir agora. Quando que o primado é do direito estadual? Quando o que fundamenta e dá validade ao direito internacional é o direito estadual. É a Constituição estadual que fala, ó, eu aceito você, direito internacional, aqui comigo. Vem pra cá. Brasil. Exemplo, tratados de direitos humanos internacionais no nosso ordenamento jurídico estão acima das leis e abaixo da Constituição. Em outras palavras, quem dá o fundamento, validade e objetividade para os tratados de direitos humanos? A nossa Constituição Federal. Então a importância grande aqui é de quem? Quem manda no pedaço? Uma questão de soberania. Quem manda no pedaço? É a nossa Constituição. Quem manda é a nossa Constituição, com o direito internacional é uma ideia de consentimento. Essa palavra é chave. Consentimento, é uma ideia de consentimento. O Estado brasileiro recepcionou tratados de direitos humanos internacionais e os inseriu no ordenamento jurídico. Agora, é necessário perceber aqui que esse direito internacional ele só influencia decisões do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, porque este ordenamento jurídico brasileiro admitiu, recepcionou as normas do direito internacional. Essa é a primeira possibilidade. Primeira possibilidade, então, quando o direito estadual fundamenta e dá validade ao direito internacional. Neste sentido, portanto, o direito estadual pode ser considerado como o primeiro mais importante. Ele que é o manda-chuva do negócio. Ele que está no topo da pirâmide. Porém, a segunda possibilidade qual é? A segunda possibilidade é você enxergar o primado do direito internacional sobre o direito estadual. Em outras palavras, quem está acima no escalonamento de normas jurídicas não é a Constituição Federal. A segunda possibilidade diz respeito a enxergar o topo da pirâmide como o direito internacional lá em cima. E aí todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro estariam subordinadas ao direito internacional. Você tem essas duas possibilidades. Porém, por que construção monista? Por que essa construção monista ela é inevitável? Porque você não consegue muito bem separar o direito internacional do direito estadual. Porque de um jeito ou de outro ele vai estar inserido num todo, que será analisado, será o objeto da ciência do direito, da ciência jurídica. Então quando você fala, ok, vou analisar o direito no Brasil, sim, mas você vai entrar em direito internacional e vai analisar o direito internacional que aqui está inserido como um todo no ordenamento jurídico. Quando alteraram o inciso 67 do artigo 5º, por causa do recurso extraordinário 466-343, que ensejou toda essa história de tirar a prisão para infiel depositário, de onde veio essa norma? Salvo engano, o artigo 7º do Pacto de San José da Costa Rica, que é de 59, acho que é 59. Quer dizer, um tratado de direitos humanos alterou uma norma constitucional de eficácia contida. Tirou um pedacinho. O direito internacional você vai analisar como um todo. Ele fala que é inevitável essa construção monista, porque você vai ter que olhar de um jeito ou de outro, a pirâmide é só uma. Em outras palavras, resumo da ópera, de um jeito ou de outro a pirâmide é só uma. Não tem jeito, não dá para você ficar falando do direito internacional. E tem a questão do consentimento, não tem Estado que o direito internacional que ele simplesmente vai... ele não vai ser subjugado ao direito internacional sem aceitar. Liga lá pro Kim Jong-un, pergunta para ele se ele está afim de ser signatário da ONU. Vê se ele quer assinar a cartinha de direitos humanos. Coreia do Norte não quer porra nenhuma. A Coreia do Norte quer ficar lá onde ela está sem encheção do saco. Não vou dizer se está bom lá, se está ruim, porque eu não sei, eu nunca fui. O pouco que a gente sabe aqui... Outro dia mandaram e-mail para mim falando que o computador que eles usam lá é um sistema 95, não sei o quê. Bom, independente de qualquer coisa, o que importa pra gente aqui é entender
que o direito internacional ele será recepcionado de acordo com o consentimento do Estado, o consentimento desses super-homens que agem em nome do Estado. Super-homens nas palavras de Kelsen, por favor, não é meu esse termo. Certo, senhores? Terminamos aqui com a teoria pura do direito. Espero que, não sei se você está assistindo até aqui, esse vídeo é bem provável que você tenha assistido as outras aulinhas que eu fiz, mas se você não assistiu, tenha um pouco de paciência e assista, porque será um bom divertimento. Será um bom divertimento, eu garanto. Não sei ainda... Bom, provavelmente se você está vendo esse vídeo, talvez eu já tenha enviado outro vídeo sobre outro assunto. Mas eu não sei ainda qual vai ser o próximo, só não tenho ideia ainda. Bom, acho que deu pra ficar claro. Eu só tô levantando questões aqui. E o Kelsen, ele mesmo que propõe, ele termina essa parte do direito internacional falando o seguinte: que esse enviesamento político, de você considerar, por exemplo, se você considera o primado do ordenamento jurídico estadual, é como se você estivesse mais ligado a uma soberania do seu país. Você se preocupa mais soberano. Não, eu que mando aqui, tal. É um pouco mais bravinho, né? Estressadinho. Falar, eu que mando nesse território aqui, essa porra aqui, eu que vou decidir a bagaça. Porém, do outro lado, quando você fala em primado do direito internacional, quando você considera o direito internacional no topo do escalonamento normativo, o Kelsen fala que isso é um enviesamento político um pouco mais pacifista, porque você aceitaria, por exemplo, os direitos humanos. Não, os direitos humanos que mandam aqui, eles estão lá em cima, os direitos humanos eles mandam aqui, depois a gente vem ver Constituição e tal. Toda a carta da ONU está lá em cima também, depois a gente vai ver aqui decretos, né? Fica sossegado. E ele fala desse viés mais pacifista e desse viés mais soberano. Mas ele diz que isso também não é uma preocupação da teoria pura do direito, porque a teoria pura do direito se analisaria simplesmente, ela está mostrando como é o direito. Mais uma vez, o papel de descrever o direito. E aí, se você quiser adotar o viés mais pacifista, você adota. Se quiser adotar o viés mais da soberania do seu próprio país, que no final das contas sempre depende do olhar do outro, você também toma. E assim vão as coisas. Certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.